PH, mas beleza. Independente de estar em boa forma ou não, como fazer os dois jogadores, né, mais midiáticos do elenco, então para dizer os mais vitoriosos e com mais currículo no elenco, né, jogarem juntos, jogarem bem, como encaixar eles nesse time atual do Santos para extrair o melhor de cada um, né? Então, estou aqui para falar um pouquinho sobre Gabigol e Neymar, sobre como os dois podem jogar juntos, né? Sobre como o Vojvoda pode extrair o melhor dos dois para que os dois entreguem o máximo possível, o melhor possível para o restante do elenco, para o time do Santos, para a comissão técnica e para os torcedores acima de tudo, né? Então, vamos ficar por aí. Eu sei que tá uma ansiedade do caramba, porque sábado já tem jogo e a gente quer ver já essa dupla em ação. Quem vos fala é o PH. E eu vim aqui trazer uma discussão que eu considero bastante interessante, né? Porque a gente tem aí o Campeonato Paulista voltando agora dia 10, né? Inclusive a estreia do Santos na Vila Belmiro contra o Novo Horizontino, né? Inclusive, há informações de que o Gabigol não só vai estar relacionado, como pode ser, a grande chance é que seja titular, tá? Tá voltando aí as competições, estão voltando os jogos e já começa a dar aquele frio da barriga do Santista, né? E eu acho que o que define muito o ano do Santista de 2026 é a ansiedade, são expectativas, né? Sobre renovação do Neymar, da cirurgia, como ele vai voltar, ano de Copa, Gabigol, se vai recuperar a boa fase aqui no Santos, se vai ser o ano do Rolaser, se, né, a vinda do Loyola, Igor Vinícius, se vai manter o mesmo futebol do ano passado, enfim, são um monte de incógnitas que, por mais que o Santista esteja otimista, nos deixa nervoso, né, nos deixa ansiosos para saber como vai ser, né. E aí, eu acho que tem um debate que vai ser uma das questões principais do ano de 2026 inteiro para o Santos, que é justamente com essa comissão técnica, né, que já se demonstrou competente, vai encaixar o jogo do Santos, vai encaixar o time do Santos, para que os dois melhores, eu não vou dizer melhores, o Neymar, gente, é indiscutível, é o melhor jogador do elenco. O Gabigol, tecnicamente, se ele é o segundo melhor do elenco, acredito que não, mas dos dois jogadores mais vitoriosos, mais decisivos e com mais currículo do elenco, não tenha dúvida alguma que é o Neymar, que é o Gabigol. E isso não pode ser ignorado. São duas peças que uma renovou, com certeza não tem discussão para ser titular indiscutível. E a mesma coisa o Gabigol, veio para ser o 9, veio para ser um jogador titular indiscutível para o Santos. Então, como que essa comissão técnica vai extrair o melhor desses jogadores? Uma vez que, e isso é muito importante lembrar, tá? Uma vez que nós temos Neymar se recuperando de lesão, já não com o mesmo físico de antigamente e se preparando para a Copa ao mesmo tempo, tá? Se o Neymar for para a Copa, se o Neymar realmente voltar jogando bem em 2026, independente do preparo que ele vai fazer, gente, não vai voltar a ser aquele Neymar com o físico de antigamente, aquele Neymar que vai ter condições de jogar na ponta esquerda. Vai ser aquele Neymar que tem que jogar próximo à área e mais com a posse de bola. Então isso tem que ser levado em consideração, porque se a gente fosse pensar antes, o Neymar de antes e o Gabigol de antes era uma coisa. Agora a gente tem que levar isso em consideração. E aí nós temos um Gabigol também, que fisicamente, aparentemente, e até pelos exames, né, que fez pelo Santos, está tudo bem, está bem fisicamente, não foi um jogador de muitas lesões na carreira, até porque sempre teve um físico muito bom, né, lá ele, mas que é um jogador que já não tem mais exatamente as mesmas características de antes, hoje é um jogador muito mais voltado ali para uma posição central, de 9, saindo um pouquinho da área, um pouco mais de mais mobilidade, ao mesmo tempo é um jogador que tem problemas de comportamentos táticos,
Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, por isso que eu não acho que vai ser uma tarefa fácil para o nosso professor Vojvoda conseguir montar o time ao redor desses dois, tá? Não é impossível, obviamente é uma dor de cabeça boa, porque o Santos finalmente vem montando um elenco, mas não vai ser uma tarefa fácil. E aí, seus peixão, eu tomei a liberdade de trazer um pouco da minha opinião aqui e trazer duas sugestões que eu acho que pode dar muito certo para o Santos, que eu acho que se o Vojvoda e a comissão técnica explorar isso, tem tudo para dar certo na prática, né? Então, realmente a gente discutir aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês, então não deixe de deixar os comentários de vocês, vamos bater um papo, de deixar a curtida, tá? De se inscreverem, de ativarem o sininho e de hypar acima de tudo, nos ajuda muito aqui no canal Vem Pro Peixão, tá bom? Então, dito isso, bora lá. Então vamos lá, seus peixão. Para mim, uma das formações táticas, assim, que tem tudo para dar certo no Santos, que eu acho que é o que melhor encaixaria para o cenário atual do Santos, para o elenco atual do Santos, seria um 4-4-2, né? Que na verdade já é um pouco próximo ao que o Santos vinha fazendo com o Vojvoda aí no segundo semestre de 2025, mas ficava alternando, né? Às vezes um 4-3-3, às vezes um 4-4-2, às vezes um 4-2-3-1. Mas aqui é realmente um 4-4-2 moderno que chama, né? Um 4-4-2 quadrado, né? E eu fiz questão de trazer aqui as imagens para que aquelas pessoas que não são muito familiarizadas com o futebol como um todo, com a parte tática como um todo, para que possam entender também, né? Então, por que 4-4-2? Não é que nós estamos falando, né, de uma linha defensiva de 4 jogadores, com os 2 laterais aqui, e mais uma linha de 4 meio-campistas, tendo 2 jogadores ali livres, mais soltos lá na frente, né? Então nós teríamos aqui 2 meias centrais ou volantes, né, que independente da função principal, são jogadores que têm que ter um pouco mais de velocidade, um pouco mais de marcação e de saída de bola, porque são jogadores de transição. Nesse esquema é muito importante ter a transição, né? Então esse 7 e esse 8 ajudarem bastante aqui na marcação, inclusive nas costas aqui, né, dar esse apoio no triângulo aqui com laterais e os meias abertos e aqui fechando no meio, né? Então, é muito importante. Então, eles têm que dar tanto esse apoio aqui, quanto pegar a bola e fazer a transição com os 2 meias mais abertos, né, com o 6 e com o 9, né, e aí fazer essa transição aqui para o ataque com o 10 e com o 11. Lembrando, gente, que esses números não tem nada a ver, tá? Aqui é só uma ilustração, não quer ter a ver com o número da camiseta ou com a posição do jogador, que o jogador tem que ser, tá? E por que que eu penso nessa formação? Porque além do Neymar e do Gabigol, que obviamente tem que ser titulares, nós temos alguns outros jogadores que não podem ficar no banco. Pô, PH, poderia ser uma linha de 3? Poderia, mas não tem como a gente falar de um time hoje do Santos sem Souza e sem Igor Vinícius, que terminaram o ano jogando muito bem, né? E que vinha dando certo essa linha defensiva com 4 jogadores. Pode arriscar? Pode, mas eu acho que em time que está ganhando não se mexe, né? Os 2 estão jogando bem. Souza já recebeu 2 propostas da Europa, do Milan e do Tottenham, agora nesse final de, né, nesse começo de ano, que foram recusadas. Então é um jogador que tem que ser valorizado, da base, que tem que jogar. Então, acho que teria que ser mantido, né? Então, aqui Adonis e Zé Ivaldo ou Duarte, que inclusive o Musetti confirmou que para o Vojvoda e a comissão técnica, o melhor zagueiro do Santos é o Duarte, e a gente aqui no Vem Peixão sempre trouxe isso, tá? Que tecnicamente é um jogador que tem tudo para dar certo, mas que por conta de lesões, de convocações e tudo mais, e como foi essa reta final, não conseguiu ter muita oportunidade. Então pode ser, e tudo indica que vá ter mais oportunidades em 2026 e possa ser titular, né? Então nós temos aqui Zé Ivaldo, Duarte e Luan Pérez, né? Aqui Igor Vinícius na lateral direita, que terminou o ano jogando muito bem, e Souza a mesma coisa. E aí aqui na frente nós temos Loyola. Gente, Loyola, até segunda palavra, está tudo fechado, está tudo consensado entre jogador e clubes. Agora são questões documentais, resolver uma coisinha ou outra ali de indiferença do Chapato com o Independente, mas tudo indica, a imprensa argentina inteira já está dando como vendido ao Santos.
Pode ser que no 45 do segundo tempo não aconteça? Pode, é o Santos, tudo acontece. Né? E eu vou trazer isso para vocês. Mas até então está tudo ok. Nesse cenário, este cara não tem discussão, é titular absoluto no Santos. Né? Então, até para dar um pouco mais de segurança defensiva, ele seria titular e poderia jogar com outro meio-campista aí, né, em dupla aí, que para mim teria que ser ou Zé Rafael ou Arão, tá? Que são os dois jogadores que encaixam aí para essa posição, mas eu acho que até para um pouco mais de segurança defensiva do Santos, talvez Arão e Loyola devessem começar como titulares, tá? E aí, essa disputa aí no meio de campo, para ver se alguém poderia assumir o lugar, o Schmidt, Zé Rafael, né? E aí, aqui nós temos as posições de meias abertos, vejam bem, não são pontas, são meias abertos, ou seja, jogadores que podem tanto buscar a profundidade, mas que geralmente buscam o jogo por dentro, né? Então, a tendência é que o 6 venha para cá ou para cá, mas principalmente para cá, para que o lateral possa fazer essa função de subir, né? E a mesma coisa aqui, o meia costuma vir para o meio, né? E dar esse espaço de profundidade para o lateral. Então, esse jogador, ele tem que ser rápido, ele tem que ser habilidoso, mas ele também tem que ser um jogador de posse de bola, de visão de jogo, para tabelar, para dar passes em profundidades, para jogar essa transição com o 7 e com o 8, mas principalmente com o 10 e com o 11, com os dois atacantes que ficariam ali na frente. Né? Então é muito importante isso. E aí, para mim, Barreal indiscutível como titular, terminou o ano muito bem e é uma das posições que ele gosta, então eu colocaria ele aqui na esquerda, né? Então, para fazer essa função de subir pelo meio, principalmente, né? Tabelar e pisar na área, fazer a recomposição para ajudar o lateral, né? Porque vamos lembrar que quando ele sobe aqui, esse espaço tende a ficar aberto, então o lateral tem que fechar junto com o meio-campista, né? E vice-versa, quando o outro time vai contra-atacar, o lateral fica ali no 1 contra 1 exposto, o meia tem que vir ajudar, mas este meia aqui aberto também tem que voltar para a recomposição para ajudar. Nesse formato, gente, Neymar seria o segundo atacante e Gabigol o primeiro atacante. Por que Neymar segundo atacante? Porque no 4-4-2, geralmente tem sempre um jogador, né? Então, com o Neymar como o segundo atacante e o Gabigol como o atacante de referência, né? Isso na hora de atacar, tá? Ou seja, o Neymar ali, que seria o 10, né? Ele sai da área um pouco, flutua para jogar com o 6, com o 9, com o 7, com o 8 para tabelar, fica nessa área do campo, não costuma vir, tá, para defesa, ainda mais um jogador com as condições físicas do Neymar no momento. E aí distribui, trabalha essa obra aqui com 11 que fica livre também para fazer a infiltração, né? Receber os passes verticais e em profundidade aqui também receber essa bola, né? O que pode acontecer, não estou garantindo, né? E foi muito do que aconteceu com o Flamengo em 2022, entre Gabigol e Pedro. Inclusive, foi um ano ótimo para os dois, mas o Gabigol teve que ser mais sacrificado do que o Pedro. Ou seja, na hora de defender ou de pressionar, embora o Neymar seja o segundo atacante, pode ser que isso aqui inverta. O Gabigol, por ter uma virtude física maior, pelo menos nesse momento do que o Neymar, pode ser que ele saia um pouco da área e flutue, e o Neymar fique um pouco mais próximo aqui à área para receber, né, essa bola uma vez que começa o contra-ataque. Então pode ser que o Gabigol tenha que se sacrificar para que o Neymar possa fazer menos esse jogo físico, esses esforços físicos podendo causar aí lesões. Né? O ideal seria Neymar como esse segundo atacante fazendo a transição e o Gabigol ali como o 9 de referência, né? Como atacante de referência. Mas pode ser que, assim como em 2022, o Gabi seja sacrificado, o que eu acho que também pode dar muito certo. É assim que ele já vinha jogando, tira um pouco do rendimento dele, da qualidade dele, mas é um jogador que sabe fazer isso e que com o Neymar na frente pode, né, compensar isso, né? E aí nós temos mais uma que eu particularmente gosto bastante, tá? Essa, na verdade, foi uma variação que o Vojvoda ele usou bastante ao longo desse segundo semestre aí de 2025.
E é uma formação interessante porque ela te dá algumas opções. Ela é muito parecida com o que a gente estava falando, né, da 4-4-2, mas tem algumas peculiaridades. E o legal dela é justamente que o Vojvoda, ele fazia uma mescla, né, nos jogos. Então, 4-2-3-1 e ficava variando com 4-4-2. Por quê? Então, basicamente, a gente tem aqui também, né, uma linha defensiva de 4 jogadores, né, então com 2 zagueiros, uma dupla de zaga e 2 laterais, né, e aí o mesmo princípio, temos 2 jogadores de transição, aqueles fortes na marcação, mas que também conseguem sair jogando. Podem ser, novamente, volantes, ou podem ser aquele meia central, né, o famoso meia central, que no caso, novamente, para mim, esse 8 seria o Loyola, sem discussão, entendeu? E aí o 5 a gente estaria falando aí, acho que talvez nesse primeiro momento o Arão, mas teríamos Zé Rafael e João Schmidt aí para brigar por essa vaga. E aí nós temos ali aberto os extremos, que geralmente são pontas, não necessariamente precisam ser, mas para esse sistema tático funciona um pouco melhor, né? Então nós temos um extremo aberto pela esquerda, um extremo aberto pela direita, e aí que tá, né? Ao invés de nós termos 2 jogadores lá na frente, nós temos um jogador um pouco mais recuado, fechando uma trinca, né? Então essa trinca de ataque aqui, né, apoiando esse centroavante que fica um pouco mais isolado ali na frente, jogando entre os zagueiros, né? Tentando jogar ali pelas costas dos zagueiros para receber esse passe vertical, né, do meia, para fazer essa tabela aí ou receber o cruzamento, né, das jogadas de profundidade dos extremos, né? E aí é importante notar, né? Aqui é um sistema tático um pouco mais equilibrado quando você tem esses pontas com físico bom e rápidos. Porque você tem os extremos dando profundidade, não só jogando pelo meio, mas principalmente dando profundidade, enquanto no 4-4-2 eles jogam mais pelo meio e os laterais dão profundidade, então fica um pouco menos exposto esses corredores, né? Porque esses extremos têm que fazer essa função de ir para a profundidade e voltar para recompor, para marcar, e aí ajudar tanto o lateral quanto esse meio-campo, que vai tanto fazer essa triangulação aqui de marcação, quanto ajudar aqui no meio de campo. E o inverso é verdadeiro, né? Aqui do outro lado, a mesma coisa, né? E aí aqui, sem dúvida alguma, esse 10 seria o Neymar, que seria esse jogador que estaria ali flutuando, né? Então, ao invés da gente ter 2 jogadores ali um pouco mais jogando fora da área, flutuando, nós temos um realmente fora da área, fazendo uma trinca ali, flutuando, jogando mais próximo da área, buscando os passes verticais, as tabelas entre os meias de transições com os extremos, para dar essa bola no centroavante. E aí nós temos aqui os extremos, né? Que novamente é também uma posição que o Barreal também sabe jogar e gosta e prefere, que seria aqui como extremo esquerdo, né? Então ele poderia tanto jogar no 4-4-2 como meio esquerdo aberto ou como um ponta esquerda. São 2 posições que ele está familiarizado e que são as preferidas dele, né? E aqui na direita nós poderíamos colocar Robinho Júnior, tem até o 7 aqui já, hein? Mas nós também temos um jogador que tecnicamente, em qualidade, é um dos principais junto com o Neymar e com o Gabigol, que é o Roleiser, que se o cara começar a jogar realmente tudo que ele sabe, tem tudo para deslanchar nesse time e jogar aberto pela direita, seja como um meia-direita, seja como um ponta-direita. Inclusive, todo mundo, PH, mas o Roleiser joga mais como meia-atacante. Não, a boa parte da carreira dele, a maior parte da carreira dele, ele foi um jogador de lado direito, que cortava muito pro meio, jogava muito pelo meio. Então, eu gosto dele jogando como meio atacante também. Mas é um jogador que, se bem treinado, bem entrosado, pode suprir essa necessidade do lado direito do ataque do Santos e disputar essa vaga com o Robinho Júnior, né? E ali o Gabigol como centroavante. E aí, o legal dessa formação é que quando o Santos está propondo o jogo, ele joga assim. Então, o Santos, ele vai mais vertical para o ataque, mais agressivo e com mais gente para o ataque. Só que na hora de defender, o que acontece? Vira um 4-4-2. Justamente porque esses extremos, eles vêm recompor o meio de campo para dar mais compactação e às vezes até
e até superioridade numérica no meio-campo do time adversário, né? Do que o time adversário. Então, eles vêm recompor, fazem uma linha de 4 também. Então, ficam 4 defensores, 4 jogadores aqui no meio-campo, com os 2 volantes ou meias, mais os 2 extremos recompondo, né? E aí, esse meia, que seria o Neymar, vem para jogar ali em conjunto com o Gabigol, ficar aqui na frente, ajudando a pressionar, né, e a marcar, né? Não sei se o Vojvoda vai optar pelo que o Gabigol faz essa função ou o Neymar, mas eles ficam aqui flutuando, pressionando, e quando a bola vem para cá, eles ficam mais aqui esperando justamente o contra-ataque, esses passes de transição, né? Essa transição do meio-campo com os extremos indo para frente e tabelando com essa dupla de ataque. Então, é muito bacana, tá? Essa formação também. E é uma formação que eu acho que também encaixaria muito bem para o que o Santos precisa, muito bem para o que esses jogadores precisam para voltar a viver um bom momento. É importante frisar também que seja o 4-4-2, seja moderno, né? E seja esse 4-2-3-1, às vezes mesclando 4-4-2, eles são muito interessantes, mas sempre pensando em jogar num bloco médio. Tá? Nem no baixo, porque o time fica muito defensivo, mas no alto o time fica muito exposto também. Então, quando a gente fala talvez do médio alto ali, mais um médio, são esquemas que funcionam muito bem, tá? E eu tenho muita convicção de que tem tudo para dar certo. E aí, para finalizar, seus peixão, eu separei aqui para vocês alguns exemplos práticos que eu achei muito legal para trazer. Eu vou apresentar esse do Flink, do Bayern de Munique. Então, você vê certinho aqui, né? Nós temos a linha defensiva do Bayern, né? Então, aqui com Alaba, Boateng, Kimmich e Davis. Quem é Alaba e Boateng perto de monstros Zé Ivaldo e Adores Frias? Igor Vinícius e Sousa. Então, nós temos aqui, né, a linha defensiva. Aí, aqueles 2 meios-campistas de transição, que nesse caso, como eu falei, podem não ser volantes, e os 2 não são, né, de origem e não jogam como volantes, o Thiago e o Goretzka, né, mas são os 2 meias ali mais recuados de transição, e nós temos a trinca aqui de ataque, né, com o Miller sendo meio que o meio atacante ali, olha como ele joga avançado, o Gnabry e o Coman aberto pela esquerda, e o Lewandowski como homem de referência. Repara que o Lewandowski, aqui o zagueirão quase fazendo merda, o Lewandowski roubando a bola aqui, mas repara que enquanto o PSG está recuado, e aqui eles estão num bloco médio alto, o time mantém um 4-2-3-1, né? Então, pressionando aqui, uma vez que o PSG começa a avançar para o meio de campo, esses extremos aqui, eles vêm, fecham junto com o Goretzka e com o Thiago aqui, no meio de campo, o quarteto, o Miller vem aqui para frente com o Lewandowski, eles ajudam a pressionar a saída de bola. E é muito parecido aqui com também o do Manchester City, né? Então a gente tem a linha de 4 defensores aqui, com Dias, Laporte, Walker e Cancelo quando jogava na lateral esquerda, né? Gundogan e Rodrigo. Gundogan não é volante, o Rodrigo sim, mas você vê, são os 2 meias de transição, né, na base lá atrás. E aí nós temos a trinca, né? Sterling, De Bruyne como meio atacante, Ferro Torres aberto pela direita e Gabriel Jesus ali, ó, sempre jogando entre os zagueiros, tentando jogar nas costas dos zagueiros ali da linha defensiva do time adversário, né? Como o homem de referência. Então é isso, seus peixão. Eu trouxe aqui um pouco para vocês das minhas opiniões, dos meus pontos de vista, tá? Isso é realmente eu acho um tema muito curioso, muito legal e que me dá muita curiosidade, justamente, né, para ver como que o nosso treinador vai adequar o time do Santos dentro do que ele viu do elenco no ano passado, dentro das peças novas que chegaram, sendo que nós temos ali jogadores de alto escalão, que precisam jogar até pelo preço que foi pago, até pela expectativa. Então, como que o Vojvoda, quais são as saídas que o Vojvoda pode achar para extrair o melhor possível de cada atleta, né? Então, assim, eu acho muito bacana e quero trazer essa discussão para vocês. Então, gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês aí, que vocês falem o que vocês acham dessas minhas sugestões, se vocês acham que tem alguma outra que pode ser melhor, mais adequada, se você acha que tem algum jogador que eu falei que não deveria, né, ter como titular, então
talvez desse para mudar a formação. Vamos bater um papo, tá? E, acima de tudo, não esqueçam, rapaziada, de ajudar aqui a gente do Vem Peixão, de deixar o like de vocês, de compartilhar, de se inscrever, ativar o sininho e, acima de tudo, hypar. Vocês nos ajudam bastante. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para levar para outras pessoas. Então é isso aí, seus peixão. Bora para cima, que eu tô numa ansiedade do caramba. E sábado já tem nosso peixão. Para, se Deus quiser, esse ano, parar de fazer nós sofrer. Beleza? Valeu, abraço.